Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai o Senhor nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, para esse encontro de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês aí a respeito de caminhos, tá? Então, quando tem alguma viagem que de repente vocês vão fazer em família, vocês escolhem algum caminho, né? No caso, para vocês conseguirem chegar nesse lugar que vocês querem, né? Ou de repente aí existe a possibilidade, porque às vezes dependendo de onde a gente vai, às vezes fala, meu, não tem, eu tenho que pegar um determinado caminho. Mas algumas vezes você pode optar por ter alguns caminhos aí diferentes. Então eu gostaria que você perguntasse, no caso, para o seu pai, né, para sua mãe aí, quando aí eles vão escolher de repente o passeio, se eles já sabem já no caso aí o caminho que eles vão fazer, se tem algum caminho diferente, tá? E uma coisa que a gente poderia pegar também é a parte até mesmo da escola. No caso, o caminho que você faz para chegar até a sua escola é um caminho diferente, né? Ou é sempre o mesmo caminho, tá? Então é isso que eu gostaria que você perguntasse. Então dá uma pausa, conversa aí, daqui a pouco a gente volta. Bom, acredito que você já deve ter voltado. Então, no meu caso, eu lembro assim que quando eu era pequeno, meu pai tinha um livro, né, que chamava Guia a Quatro Rodas, né? E eu lembro assim que quando ele ia fazer uma viagem assim para fora, para outro estado, né, alguma coisa assim, ele pegava uma linha, daí eu lembro que ele colocava lá no mapa, né, no caso ali para ter mais ou menos o contorno, né, no caso da estrada, e ali ele fazia um cálculo depois pela escala, né, para saber aí quantos quilômetros dava, né? Hoje em dia a gente joga tudo no Google, né, tudo mais fácil, mas na época eu lembro que meu pai usava lá o mapa. E daí, sabendo ali a distância, ele pegava, calculava ali também a quantidade de gasolina que ia gastar para o carro, né? Então era tudo um trabalho que tinha, que hoje em dia, vamos colocar assim, é muito mais fácil, né? Mas eu lembro que no caso meu pai tinha essa questão aí de caminho. Bom, para a leitura de hoje, a gente vai pegar do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nessa leitura de hoje, né, a gente vê aí que fala a respeito de endireitar os caminhos do Senhor. Tá? Então a gente lembra que nós estamos aí no segundo domingo do Advento, né? Então a gente está aí na preparação, né, no caso, para chegar ao Natal. E a gente tem essa questão aí que João Batista, né, no caso, lembrando que ele é o primo de Jesus, né, e João Batista, ele, no caso, ele falava essa coisa, olha, precisa endireitar o caminho do Senhor, né, prepare, né, tipo assim, você tem que abrir as estradas para o Senhor passar. Só que não é no sentido simplesmente assim de você preparar o caminho para Jesus passar e Jesus ir embora. Não. O que ele estava querendo dizer, na verdade, era do coração. Né? Então é isso que vinha de ser, por assim dizer, esse endireitar os caminhos do Senhor. Né? Quer dizer, você tem que preparar para que o Senhor possa vir entrar no seu coração. É isso que João Batista pregava. E lembrando que no caso aí, quando a gente fala de João Batista, né, então ele anuncia o Senhor, né, quer dizer, vai vir, né, lembra que aqui no Evangelho foi falado isso, ó, depois de mim, né, então quer dizer, ele está preparando o caminho para Jesus vir, né, e a gente
Eu não estou com a imagem dela aqui, mas vocês lembram que eu dei um encontro sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? E no caso aqui no mês de dezembro, né, a gente vai celebrar aí o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então na semana que vem, né, a gente vai ter aí a festa dela, né? E assim, tá meio que pronto, né, por assim dizer, para a gente começar aí, no caso, a ter essa grande comemoração, né, que culmina aí no mês de dezembro também, né, um pouquinho antes aí do Natal. No caso, uma coisa que eu queria ver com vocês, né, a respeito aí falar um pouquinho, né, dessa questão aí de Guadalupe, quando a gente tem lá, acho que para quem já viu, né, o encontro lá de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora apareceu para um índio chamado Juan Diego. E hoje eu queria falar com vocês, né, um pouquinho, porque a respeito aí do Juan Diego, porque se a gente pega lá o mistério, né, no caso a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente vê assim que o Juan Diego, de certa forma, ele prepara o caminho para Nossa Senhora. E, de certa forma, né, a gente pode entender aí como a aparição de Nossa Senhora lá em Guadalupe, como Nossa Senhora preparando o caminho também para o Senhor, né? Ou seja, lembra que Nossa Senhora de Guadalupe, ela está grávida, né? Então ela veio para apresentar o seu filho, né? Vamos colocar assim, foi através de Nossa Senhora que Deus pôde chegar até o coração daqueles índios, né? E então, a gente pode dizer assim também que o Juan Diego, ele é quase como se fosse meio que um João Batista, né? Quer dizer, ele está preparando o caminho, né, no caso aí, para que as pessoas possam ir em encontro, lógico, de Nossa Senhora, e chegando até Nossa Senhora, as pessoas conheçam também Jesus, né? E hoje eu gostaria de falar uma coisa com vocês que quando eu expliquei lá o encontro de Nossa Senhora de Guadalupe, eu acabei assim, pela conta do tempo, né, porque tinha um monte de coisa para explicar, né, do manto dela, das coisas lá, e eu acabei não contando uma coisa, né, e eu deixei aí no caso para contar nessa data aqui, que é a respeito, né, falar um pouquinho mais do Juan Diego. Então, ele foi declarado santo, né? Então a gente pode se referir a ele como São Juan Diego, né? Daí tem um nome meio estranho lá, tipo Copa, é um nome meio estranho lá, tipo, assim, que na verdade é o nome indígena dele, né? Então o significado é aquele que fala como a águia, ou a águia que fala, tá? Mas é um nome bem estranho, tá? Mas se a gente falar simplesmente São Juan Diego, né? Já dá para saber já que é ele. E a gente tem uma coisa muito interessante que aconteceu, que é assim, no dia em que o Juan Diego estava sendo beatificado, ocorreu o primeiro milagre, né, também atribuído a ele. E daí a gente tem aí através desse milagre que depois entraram com os processos para que ele fosse santificado. Tá? Então olha que legal, né? No dia em que estava celebrando a missa em que ele estava sendo beatificado, né, ocorreu um milagre, também aí invocando, né, a intercessão do Juan Diego, e através disso depois tudo isso originou aí que fez com que ele fosse beatificado. E eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desse milagre. Tá? Então, assim, em 13 de maio de 1990, teve um rapaz chamado Juan José Barragán, tá? Então, lembrando que é lá do México, né? E esse rapaz aí, tipo, ele tava com alguns problemas ali na família, né? Tava lá na casa da mãe e ele resolveu se suicidar, né? Então ele pegou uma faca lá, tentou se matar, a mãe foi, tentou ali impedir ele, começou ali meio que uma briga, e ele acabou meio que debruçando na sacada e no sentido de cair da sacada. A mãe foi, né, segurou ele ali pela perna, né, e pedindo, né, por favor, né, que o filho não fizesse aquilo, só que o filho acabou caindo, né? Então lembrando que assim, ele estava, vamos colocar que isso daqui é a cabeça dele, tá? Então estava, no caso, a sacada, ele pendurou e ele caiu de cabeça, tá? E a gente está falando aí de uma altura, né, que ele caiu do terceiro andar, tá? Então a gente está falando aí de mais ou menos quase uma altura aí de uns 10 metros, tá? Então você vê, olha que altura que ele caiu, né? E no caso, lembrando aí que ele caiu de cabeça, né? Então as pessoas quando viram, né, no caso ali a gritaria, né, da mãe dele ali, né, a discussão, tudo, e quando viram ele caindo, né? E imagina, o rapaz caiu, sangue para todo lado, né?
A gente tem, por assim dizer, a nossa medula, né? Então, no caso, aí o líquido da medula começou a sair também, né? Então as pessoas olharam e falaram, meu, esse rapaz aí morreu, né? Imagine, caiu de cabeça, né, num negócio desse. E, no entanto, o rapaz, tipo, conseguiu chegar até o hospital falando, né? E a hora que os médicos olharam ele, né, tipo assim, múltiplas fraturas, né? Tipo, olharam pro rapaz ali e falaram, meu, esse rapaz não vai sobreviver, não vai viver muito tempo, né? E a mãe, né, ela pediu a intercessão do Juan Diego, né? Daí você fala, nossa, mas por que ela pediu a intercessão do Juan Diego, né? Vamos colocar, se tá lá no México, por que ela não pediu direto para Nossa Senhora, né? E a razão foi porque, lembrando que nós estamos aí no dia 13 de maio, tá? Quando aconteceu aí o acidente, mas no dia 6 de maio, o Papa João Paulo II, tá? Que era o Papa na época, ele chegou no México, né? Para vamos colocar assim, fazer ali uma peregrinação, mas também para iniciar aí o processo de beatificação do Juan Diego, tá? Então a mãe, lembrando daquilo ali, né, a mãe pegou e fez uma oração, né? Porque quando ela chegou ali diante do médico, o médico pegou, olhou e falou, olha, não tem o que fazer, né? O seu filho aí está praticamente morto, né? Então, assim, é esperar a morte dele, ou se a senhora acredita em Deus, faça uma oração, né? Porque a gente não tem o que fazer, né? E daí a mãe falou assim, né? Ela fez uma oração. Ela falou, Juan Diego, se a Virgem apareceu para você, se você vai ser beatificado pelo Papa, você deve estar muito próximo de Deus. Então, por que você não intercede junto à Virgem de Guadalupe e a Deus para salvar meu filho? Então a mãe fez essa oração. E daí a gente tem, né, que diante daquela situação ali do rapaz, tipo, tava machucado, tudo, né? A mãe pegou e assim, o médico falou, viu, pode ir embora para casa, né? E falou para a enfermeira, ó, esse rapaz aí não vai passar de hoje, né? Tipo, imagine o rapaz do jeito que tá aí o estado, tipo, assim, falou para a enfermeira, ó, dá uma passada de vez em quando lá, fica monitorando, porque aí o rapaz não passa de hoje, né? Então, assim, é um cadáver ambulante, quer dizer, não ambulante, mas tipo, é um cadáver praticamente que a gente tá vendo, o rapaz vai morrer, né? E a enfermeira, né, passando lá de vez em quando, e num dado momento a enfermeira passa pelo quarto e ela vê o rapaz que deveria estar morto, né? Ele estava sentado na cadeira comendo a comida do hospital, né? Então lembrando assim que quando a gente tem a questão do hospital, né, geralmente acontece o quê? Passam as pessoas, né, no caso aí que a profissional, por assim dizer, que entrega a comida, né? E ela deixa a comida para as pessoas, né? E no caso ali passou, né? Essa moça, tipo, tava marcando ali a comida dele, ela pegou, deixou a comida, né? E simplesmente ele acordou, desceu da cama, né? E pegou e tava comendo a comida. A hora que a enfermeira passou e olhou e viu ele comendo a comida lá, ela foi correndo falar pro médico e falou assim, doutor, o seu cadáver tá comendo. Daí o médico, como assim meu cadáver tá comendo? Não tô entendendo o que você tá falando. Daí ela falou, cadáver, o rapaz que o senhor falou que ia morrer hoje, né? Ele tá lá sentado na cadeira e tá comendo. Daí o médico não acreditou, né? O médico foi, olharam pro rapaz lá, viram o rapaz e foram examinar ele. E assim, olha que interessante. As lesões desapareceram, então todas as veias, por assim dizer, estavam todas ligadas, tudo certinho, né? E simplesmente o rapaz estava curado, né? E daí ficou aquele negócio, né? Que você fala assim, mas como, né? Porque saiu sangue, saiu o líquido lá da medula, né? E assim, como que o rapaz foi curado, né? Para vocês terem uma ideia, né, falam assim que os médicos, né, depois eles começaram ali a fazer um estudo, né, a respeito desse milagre que aconteceu, né, e eles chegaram a reunir todos os materiais, quer dizer, todos os exames, todas as coisas que eles tinham visto, né, e eles mandaram para um médico americano, para o médico examinar. E a hora que o médico olhou o prontuário do rapaz, né, que ele viu ali tudo que tinha acontecido, ele falou assim, e onde que está enterrado o cadáver, né, porque assim, não tinha como o rapaz sobreviver, né, e no entanto o rapaz sobreviveu. E
só assim, né, para a gente ter mais um ponto, né, os médicos falam assim que para você ter um dano na coluna, né, a coluna se rompe com 35 quilos de força, né? E no caso, quando ele caiu, né, no caso aí da distância que ele caiu, né, chegou a ter mais de 2 toneladas. Então você vê que realmente assim era uma coisa tipo absurda, né? E mesmo assim o rapaz estava curado, né? E daí a gente tem uma coisa, né, muito legal, que é o que a gente fala aí de uma coincidência, né? Mas eu acho que eu já brinquei algumas vezes aqui com essas palavras, né? A gente pode falar aí que é uma Deus-cidência ou uma Jesus-cidência, né? Então a gente tem uma coisa muito interessante, muito legal, né? Que a gente fala assim que presta atenção nas semelhanças, né? O nome do rapaz que sofreu o acidente era Juan José, ou seja, Juan José. O santo para quem a mãe dele pediu a intercessão se chamava Juan Diego. E o Papa que celebrou a missa, né, no caso aí de beatificação dele, em espanhol a gente fala como Juan Pablo. Né? Então lembrando aí que a gente está falando do Papa João Paulo II, mas isso é para a gente em português, né? Porque no caso aí em espanhol a gente tem aí Juan Pablo II. Né? Então olha que legal, né? Juan José, Juan Diego, Juan Pablo. Né? Então, assim, realmente uma Jesuscidência, né? Ter acontecido um negócio desse, né? E uma coisa, assim, maravilhosa que aconteceu, né? No momento ali em que o Papa João Paulo, né? Depois eles começaram ali a investigar, né? Porque, assim, foi um processo muito longo, né? No caso ali, para ter certeza de tudo que tem acontecido. Então, no exato momento em que o Papa João Paulo II estava ali levantando a hóstia, na missa de consagração em que o Juan Diego estava sendo ali beatificado, ocorreu a cura, né, do Juan José. Né? Então, olha que bonito, né? E o Papa João Paulo II, ele falou uma coisa depois, né, que muito legal, que ele falou assim, né, que se referindo aí ao Juan Diego, né? Ele falando assim, ó, este homem está no céu. Este homem é um modelo de santidade, né? E este homem pode interceder a Deus por nós, né? Então, a gente tem aí mais um santo, né? No caso aí, para a gente também buscar intercessão, que é aí o Juan Diego, né? E agora, vamos, assim, juntar um pouquinho as coisas, né? Porque a gente, afinal de contas, a gente está aí se preparando para o Natal, né? Então, lembrando que nesse caminho, né, no caso aí que a gente está fazendo até o Natal, né? E assim, é bem interessante porque se a gente olhar, o Juan Diego, ele tinha que caminhar até a igreja, né? Tava uma distância quase de uns 7 quilômetros, né? E ele fazia, no caso, para ter a catequese, né? No caso lá com os padres, né? Então, a gente tem, vamos colocar assim, teve todo, por assim dizer, um preparo, um caminho que o Juan Diego, né, no caso, caminhou, né, para ele ter, vamos colocar assim, aí esse encontro com Nossa Senhora, esse encontro com Deus, né? E nós estamos aí próximos do Natal. Então, o que eu diria, né, no caso aí que a gente tem que fazer é pensar, né, nessa caminhada nossa até o Natal, né, o que nós vamos pedir a Deus. Então, às vezes eu sei que às vezes nessa parte do Natal, né, a gente começa a pedir aí, eu quero uma roupa, quero uma coisa, né? Então a gente começa a pedir algumas coisas, né, no caso aí pra gente ter. E então, o que nós gostaríamos de pedir? Quer dizer, o que Deus pode dar pra gente, né, que a gente está precisando agora, né, no caso aí nessa época do Natal. Lógico que assim, a gente poderia pensar, vamos colocar assim, em bens materiais, né? Mas eu diria assim que é para a gente pensar mais na parte do coração, né? Quer dizer, o que Deus pode fazer na minha vida, né? O que eu estou precisando, por assim dizer, qual é o milagre, né, que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida, né? Vamos colocar assim, aonde que eu gostaria que Deus tocasse na minha vida, né? Quer dizer, diante de tudo, né? Esse ano, vamos colocar assim, louco, né? Que aconteceu aqui com a gente, diante de todas as situações, o que a gente gostaria aí que Deus
resolvesse para a gente, né? Então, primeira coisa, eu gostaria disso, né? Uma coisa aí para a gente pedir. E em segundo, né? O que nós vamos oferecer para Deus, né? Então, tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que ela fala assim, que ninguém é pobre, né? Tão pobre que não tenha nada a oferecer, né? Então, da mesma maneira, eu diria assim, que o que nós podemos oferecer a Deus, né? O que nós temos a oferecer a Deus? Então, assim, as nossas tristezas, as nossas angústias, mas também as nossas alegrias, as nossas vitórias, né? Quer dizer, o que eu estou entregando nas mãos do Senhor também, né? Quer dizer, qual é o presente que eu vou dar para Jesus nesse Natal? E lembrando, né, do encontro que a gente fez na semana passada, aquela questão que eu falei lá do bolo, da vela, né, se for possível, a cadeira, né, para a gente ir conversando com a família, né, para a gente ver aí o que nós podemos agregar na ceia de Natal para que a gente se lembre realmente quem é o aniversariante, né, para quem a gente está falando. Então, né, isso aí que é um encontro que eu gostaria de ter passado para vocês hoje. Então, foi assim um encontro bem curtinho, né, mas fica aí a reflexão. Então, diria assim, pela intercessão, né, de São Juan Diego, pela intercessão da Virgem de Guadalupe, né, peço aí que Deus olhe para nós, né, olhe aí para as nossas dores, para as nossas tristezas, né, e o que Deus pode tocar no nosso coração. Então é isso que eu desejo aí para vocês. Então, estivemos aqui reunidos com a graça de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.